Olá, nós estamos aqui na inauguração do nosso estúdio do IBDFAN, inaugurando hoje com muita honra, com o nosso convidado muito especial, professor Nelson Rosenwald, que é procurador de justiça, autor de vários livros e é também presidente do IBERG, o Instituto de Estudos de Responsabilidade Civil, Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil. Nelson, muito obrigado por aceitar esse convite. E o nosso tema de hoje, que nós vamos falar, também de um tema novo, né, inovador, como você sempre traz inovações e novidades, que é os danos existenciais na parentalidade. Muito obrigado pela presença, Nelson, e me fale, conta para a gente o que é o Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil, do qual você é presidente, né? Porque o tema de hoje nós vamos pegar uma vertente disso, né, que nós pescamos lá no IBERG e estamos trazendo aqui para o IBDFAN. Exato, Rodrigo. Poxa, tão bom estar com você, conversar, porque você é uma pessoa generosa que acolhe o IBDFAN, é o seu espírito, e ainda por cima são assuntos instigantes como esse, da responsabilidade civil, tantos outros. Mas hoje a gente escolheu esse tema e é muito bom esse tema para abrir, inaugurar oficialmente esse estúdio, fazer esses podcasts. E o IBERC, o que ele é? O Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil existe desde 2017 e ele atualmente traz um compêndio de estudos sobre responsabilidade civil em todos os seus setores. Então, os associados trabalham com responsabilidade civil tradicional, consumidor, ambiental, patrimonial, médica, família, enfim, a responsabilidade civil ela é transversal, Rodrigo. Então, ela perpassa por todos esses setores. E o direito de família, ele encanta porque talvez, e aqui a gente já começa nosso bate-papo, tenha sido o último setor colonizado pela responsabilidade civil. Se a gente volta lá atrás, nos primórdios, sempre quando havia uma violação em um contrato, a gente chamava responsabilidade civil. Uma lesão, direito de propriedade, responsabilidade civil. Mais recentemente, há alguma agressão a direito da personalidade, convocamos a responsabilidade civil. O estranho é que o direito de família, ele ficava um tanto enquanto segregado. É como se o direito de família fosse um microcosmo que tivesse as suas próprias regras e onde, se houvesse algum ilícito, não se recorria à responsabilidade civil, Rodrigo. Tudo se resolvia dentro do processo de separação, de guarda e de alimentos. Só mais recentemente que a responsabilidade civil ela passou a visitar o direito de família. Pois é, e a responsabilidade civil acho que é um grande mote, uma grande questão para o direito de família, né? Então, esse encontro, né, trazer a responsabilidade civil para dentro do direito de família é uma coisa nova, inovadora, e você foi um dos que primeiro falou sobre isso, né? E isso é tão importante, primeiro porque a gente, se pegarmos no princípio da responsabilidade, do direito de família, o princípio em geral, a gente acaba caindo também na responsabilidade civil. Mas são essas ideias, esses pensamentos, né, que a gente é assim que a gente vai fazendo o direito de família evoluir. Mas eu gostei muito, fiquei muito instigado, né, e sei que continuo ainda muito instigado, a gente falar sobre os danos existenciais na parentalidade. Primeiro, que é essa expressão parentalidade, que também é nova para o direito de família, né? Isso advém da psicanálise, que foi quando usou pela primeira vez essas expressões parentalidade, conjugalidade, para a gente pensar o direito de família hoje, já que isso não está junto, ou seja, a parentalidade não necessariamente está junto com a conjugalidade, é importante que a gente possa pensar isso de forma diferente, né? Porque tem gente que quer casar e não quer ter filho, tem gente que quer ter filho e não quer casar, ou seja, quer formar só uma família parental ou só uma família conjugal. Isso, então, é um pensamento novo no direito de família que a gente vai se organizando, e quando a gente fala de parentalidade, né, que é toda a parentalidade, a gente tem que falar também de responsabilidade. Aí, responsabilidade civil, responsabilidade pressupõe dano, né? Então, quando você fala, né, porque o tema sugerido por você, que eu achei muito legal, o que você considera, né? Me fala um pouco sobre esses danos existenciais na parentalidade. E é interessante você ter puxado para a parentalidade, porque talvez seria uma indagação de qualquer que nos ouvisse, mas por que não na conjugalidade? Né? Ou seja, e aí eu costumo brincar que a responsabilidade civil ela pode ser horizontal na conjugalidade ou vertical na parentalidade.
Acontece que no âmbito horizontal da conjugalidade, nós temos que respeitar um espaço enorme de liberdade do casal. Não interessa que tipo de casal é esse, mas esse espaço de liberdade para que eles não sejam objetos de coerção e controle por parte do Estado é muito importante. Quando nós vamos para a parentalidade... Pois aí, é, porque fala. o amor entre adultos é uma via de mão dupla, né? A responsabilidade ali é uma via de mão dupla. Agora, na parentalidade é diferente, né? E acho que é aí que, porque inicialmente falou-se em responsabilidade na conjugalidade, indenização por traição, né? Tinha gente até que defendia isso, mas acho que isso aí é outra coisa, né? Um direito na parentalidade que pressupõe essa responsabilidade é completamente diferente. Eu acho que é esse o seu raciocínio também. Por isso, separar, porque nós estamos falando de direito de família em geral, mas pegamos essa vertente, o dano existencial na parentalidade, né? Então, desculpe, eu cortei Não, seu você não me raciocínio. cortou, não. Você até ajudou a explicar, porque a lógica da conjugalidade é da autonomia. Então, se é da autonomia, se é da autodeterminação, as pessoas que façam suas escolhas, por mais estranhas que elas sejam. Então, a responsabilidade ela tem que entrar muito devagar. Ela entra na conjugalidade? Entra, mas em situações residuais, agressões físicas, agressões morais, né? Mas não em situações comezinhas. Agora, quando nós conversamos sobre parentalidade, muda de figura, porque aí a lógica já não é da autonomia, já existe vulnerabilidade na história. Né? E se existe vulnerabilidade, há um espaço da indisponibilidade dos interesses aí de crianças e adolescentes. Então, nós substituímos a lógica da autodeterminação pela noção de uma responsabilidade como uma forma de se encorajar os pais a saírem de um mínimo ético, Rodrigo, e passarem para um máximo ético, ou seja, uma lógica de virtude, de encorajamento para que essas relações elas sejam construídas a ponto de se preservar o livre desenvolvimento da personalidade desses filhos dentro de um ambiente permeado por afeto. Então, aí é o espaço da responsabilidade civil, na parentalidade. Pois é, e quem põe filho no mundo, sendo planejado ou não, desejado ou não, tem que se responsabilizar por eles, né, Nelson? E acho que é por aí que o pensamento, né? Assim, seja lá, olha, ele não foi planejado, mas ele nasceu, ele foi desejado, né? Mesmo não tendo mas se eu pus filho no mundo, eu tenho que me responsabilizar por ele, né? E essa responsabilidade é uma questão crucial para o direito de família. Então, quando vem a responsabilidade civil, nessa outra vertente, que é um pouco fora, mas ao mesmo tempo está dentro e está cada vez mais dentro do direito de família, isso engrandece e fortalece muito o direito de família, né? Mas vamos dar exemplos desse tipo de responsabilidade para a gente ficar mais concreto. Mas antes disso, acho que a gente tem que lembrar que o afeto, né, que é o grande valor jurídico, o princípio da afetividade, ele, para nós do direito de família, ele não é apenas um sentimento, né? Ele se traduz em uma questão objetiva, né? Porque o nosso grande desafio como profissionais do direito, especialmente no direito de família, é pegar toda essa confusão da subjetividade, né, que às vezes é mesmo confusa, e transformá-la em objetividade, por exemplo, de uma responsabilidade, né? Mas então, porque o afeto ele se traduz como cuidado, então, mas fala um pouco para a gente o que seria então esses danos existenciais na parentalidade. E é sorte, Rodrigo, que esse bate-papo está acontecendo agora em 2023, porque até um tempo atrás não é apenas o direito de família que precisava de uma correção. A responsabilidade civil andava enferrujada. Na responsabilidade civil não se falava em dano existencial. A responsabilidade civil tinha uma grande figura chamada dano moral. E o dano moral era uma figura generosa onde cabia tudo. E o dano moral acabou sendo desvirtuado a ponto de alguns entenderem que dano moral era dor, mágoa, depressão, quando, na verdade, esses sentimentos não passam de eventuais repercussões de um dano moral. O dano moral é uma lesão a um interesse existencial, seu ou meu, mas que seja concretamente merecedor de tutela. Esse é um dano moral. Mas a partir do momento em que nós refinamos a responsabilidade civil, passamos a entender que o dano moral não é o único tipo de dano extrapatrimonial. Existe um gênero chamado dano extrapatrimonial que tem várias espécies. Então, ao lado do dano moral, como espécie de dano extrapatrimonial, existem o dano estético, que é autônomo ao dano moral. Existe o dano à imagem, que é autônomo ao dano moral.
E nessa categoria apareceu a última figura, lá na reforma trabalhista de 17, que é o dano existencial. Ele surge positivado no nosso direito. Então, ele não é simplesmente um chute da doutrina, um capricho de alguém, ou uma importação acrítica de um instituto do direito italiano, porque lá tem o dano existencial, mas o dano existencial deles é muito diferente do nosso. Então, hoje, esse dano existencial que começou no direito do trabalho, Rodrigo, ele passa a ser estudado dentro das peculiaridades do direito de família como algo distinto ao dano moral, ao dano estético, ao dano à imagem. Ele tem um traços Pois próprios. é, e isso abre um leque grande, né, para a gente pensar em várias situações, né? Porque o primeiro que de dano de responsabilidade civil que a gente falou, que ainda causa polêmica e tal, que é o abandono afetivo, né? Nós não vamos falar aqui especificamente disso, mas nós vamos muito além disso. Mas inicialmente, se naquela época, quando eu propus aquela ação que acabou gerando isso, se nós tivéssemos esse conceito de dano existencial, talvez tivesse sido muito melhor, essa ideia tivesse desenvolvido muito melhor, porque o que os julgadores disseram naquela época, especialmente no STJ, é que, e todos os processos de abandono afetivo, é que tem que se demonstrar que teve uma dor, né, então tinha que juntar laudos psicológicos, que a criança ficou deprimida porque o pai sumiu, porque a mãe sumiu, né? E eu acho que quando a gente fala de dano existencial, eu acho que você, não sei se eu entendi direito, mas acho que você muda um pouco a perspectiva, né? Vai além do que é além do dano moral, né? Tanto muda a perspectiva que, se o abandono afetivo é uma expressão hoje que pegou e todos usam, a partir do momento que a ministra Nancy Andrighi, naquela decisão ali de 2012, ela falou, olha, isso aqui é uma omissão de cuidado, porque ninguém está discutindo sentimentos, mas nós estamos falando de deveres que foram negligenciados, então a questão é objetiva, e você colocou muito bem, e esse trabalho de objetivação é importante. A partir daí se delineou que, quando há uma omissão de cuidado, e ela é duradoura, ela é linear, quando se demonstra, Rodrigo, que há um ilícito do pai, que a conduta antijurídica dele foi desidiosa, que há um dano ao filho, dano psíquico, e há um nexo causal entre essa omissão dele e o dano, para mim, isso não é um simples dano moral, isso é um dano existencial. E não é apenas uma troca de palavras, isso é muito importante, muda muito. Muda muito em muitos aspectos. Primeiro, por quê, Rodrigo? Vou tentar ser direto e eu quero trocar muito com você diálogo. Primeiro, porque um dano moral é um fato que se exaure no incidente em si. Então, o sujeito é atropelado por um bêbado. Isso é um dano moral. Porque a lesão ela se deu imediatamente ao ilícito e as consequências se exaurem ali. Um dano existencial, não. Dano existencial é um dano de consequências duradouras. É um dano que simplesmente transcende o fato e ele passa a ter consequências amargas e prolongadas. E esse é o caso da omissão de cuidado. Porque a pessoa que é vítima dessa situação, claro que normalmente ela vai carregar esses resíduos para toda a vida. Então, na definição já muda uma coisa com a outra. Né? E nos efeitos, é claro que estabelecemos consequências jurídicas diferentes, porque um juiz ele não pode estabelecer a mesma indenização a um dano moral, que é fruto de um fato isolado, a um dano que altera a própria forma da pessoa conduzir sua vida. Então, esse dano existencial da omissão de cuidado, Rodrigo, é até chamada por muitos como um dano a um projeto de vida, porque é um projeto de vida que incluía a participação de um pai que simplesmente é abortado do início, com todas as consequências deletérias que nós conhecemos. Pois é, e isso até encosta um pouco, saindo um pouco, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de falar assim, na teoria da perda de uma chance, né, do qual você foi um dos construtores dessa teoria, né? Eu acho que no final as coisas se conectam, né? Agora, mas fala, dá um exemplo assim, só para ficar mais claro para quem nos ouve, né? Porque nós estamos aqui, a teoria que eu adoro, que é belíssima e tal, e você é quem sai com isso na frente, mas dá um exemplo assim do que seria os danos existenciais, uma coisa concreta, os danos existenciais na parentalidade. Pois é, a primeira situação é essa da omissão de cuidado. Claramente se delineia ali um conjunto de pressupostos da responsabilidade civil, ilícito, culpa, dano, nexo causal, que somados geram um dano existencial. Mas o fundamental é que, enquanto um dano moral ainda pode ser objeto de um pedido genérico por parte de um advogado,
No dano existencial, cabe à parte, à vítima, detalhar desde o início a gravidade das consequências daquele evento e que ele realmente é um evento permanente, que aquele dano ali, ele perpassa o tempo. Quando é chegado o momento da sentença, havendo a prova inequívoca desse dano, Rodrigo, isso dizer que há um dano existencial é muito importante na fundamentação da sentença, porque justifica que o magistrado aplique uma quantia muito superior a um dano moral tradicional. Ou seja, a fundamentação demonstra a diferença entre esses dois tipos de danos, mas a sentença na parte decisória, ela concede uma indenização muito maior, porque o dano existencial, ele simplesmente afeta uma trajetória de uma vida. Pois é, essa é uma outra questão da responsabilidade civil, né? Que as indenizações que tem, assim, elas são quase que simbólicas, né, Nelson? A indenização por dano moral, assim, ela entra quase no campo do simbólico, assim, tanto que as pessoas que me procuraram, e eu fui muito procurado, para poder entrar com ação para caracterização do abandono afetivo, eu dizia, olha, se for por causa do dinheiro, não vale a pena, porque não vale a pena passar anos na justiça e as indenizações são muito baixas, né? Diferentemente de outros países, como Estados Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil, você acha que ainda é muito baixo? Essa é uma questão, você acha que tende a melhorar? Como é que você vê isso? É um paradoxo, porque ao mesmo tempo que nós ouvimos uma crítica ao judiciário, uma indústria do dano moral, uma fábrica do dano moral, mas essas indenizações são muito baixas. Hum, E elas não têm efeito dissuasório, elas não têm efeito pedagógico, de forma alguma. Elas não inibem nenhum agente hum, ao desestímulo à reincidência. Isso não existe. Então, o que acontece? Em matéria de direito de família, quando se trata de dano existencial, pela gravidade do dano, o critério a ser aplicado da extensão do dano, ele tem que ser no sentido de uma indenização pesada, porque a gravidade existencial, ela é muito maior do que um dano moral tradicional, sem querer desfazer de um dano moral de forma alguma, uhum. mas o dano existencial, ele é um impeditivo de uma vida psíquica com qualidade no caso da omissão de cuidado. E eu digo mesmo, Rodrigo, no caso da alienação parental, que é outro grande exemplo. Aliás, minha próxima pergunta, parece até que a gente combinou esse diálogo, mas não foi combinado, é alienação parental. Alienação parental, que hoje há um movimento no Brasil querendo revogar a lei da alienação parental, não sei de onde que se tirou isso, quer dizer, até sei, mas é uma coisa absurda, porque alienação parental, esse nome novo, por uma maldade antiga, e a lei da alienação parental foi um dos avanços normativos mais importantes dos últimos tempos, né, de proteção aos vulneráveis, de proteção às crianças. E o que eu ia te perguntar é exatamente isso, né? Começa a surgir essa história da indenização da alienação parental. Você é favorável? O que você pode nos dizer, você que é especialista em responsabilidade civil, sobre a responsabilidade civil na alienação parental? É uma distinção que as pessoas às vezes não percebem, que uma coisa é a alienação parental em si, outra é a síndrome da alienação parental. Então, um ato isolado de alienação parental, por exemplo, uma mãe que se recusa a autorizar a visita de um filho na data marcada em que o pai está esperando ou outra pessoa num acompanhamento familiar. Esse é um ato isolado de alienação parental. Esse ato isolado já é um ato ilícito. Ele já é um ato antijurídico. E na lei da alienação parental, uma ótima lei, por sinal, é claro que precisa de melhoras, mas isso é com o tempo. Mas ali já existe na lei da alienação parental, Rodrigo, uma série de sanções a esse comportamento contrário ao direito. Sejam a partir de multa, suspensão da autoridade parental, a imposição de guarda compartilhada. Esses ilícitos, eles têm as suas sanções, até mesmo uma indenização pelo dano moral. Agora, outra coisa, é quando aquela alienação parental ela vira uma novela, ela já Solidifica, né? Ela vai solidifica. além dos atos, quer dizer, ela se consolidou, teve a alienação parental mesmo, né? Porque muitas vezes não há alienação parental, ela não chegou a se concretizar, até porque tem alguns antídotos, né, contra a alienação parental, a guarda compartilhada, etc, etc. Mas quando ela realmente se consolidou e que o filho não quer mais ver o pai ou a mãe, aí que é mais grave, isso às vezes é irreversível e causa danos gravíssimos, e aí tem o dano, né? E quando fala de responsabilidade civil, a gente tem que pensar em danos também. E já tem decisões nesse sentido.
Eu tenho um caso que eu trabalho em que a mãe foi alienada, né? Tanto que essa questão da alienação parental, uma das discussões isso é uma questão de gênero. Não, não é. Eu tenho vários casos em que a mãe foi alienada e não o pai que foi alienado. Ela foi alienada porque o marido, ao separar, dizia para os filhos que ela tinha vários amantes, entrou nesse conteúdo moral e afastou, e esses filhos não querem mais saber da mãe. Isso passou anos. Aí, por fim, ela desistiu e ela ficou uma pessoa deprimida e tal, e ela me procurou e nós estamos trabalhando nessa hipótese de uma indenização, né, dessa questão da responsabilidade civil. Essa alienação ela será irreversível, né? Mas aí, qual é a função do direito, né? Porque o direito é colocar limites em quem não tem, né? Mas isso é o que eu queria te ouvir. O que você acha da alienação? Então eu pego esse seu exemplo, excelente exemplo, e digo que, nesse caso, não estamos diante de um dano moral. Esse é um dano existencial, mas esse dano existencial eu me atreveria não a chamar de um dano a um projeto de vida. Eu diria que é uma outra espécie de dano existencial, que é um dano à vida em relação. Qual a diferença do dano ao projeto de vida da omissão de cuidado com o dano à vida em relação da alienação parental? É que o dano ao projeto de vida é o projeto de vida do filho, que foi submetido ao descaso. O dano à vida em relação é porque, naquele caso da alienação parental, a relação que se esvai pela alienação parental é de duas pessoas. É do cônjuge ou companheiro alienado e do filho. Ou seja, é uma relação que não se construiu. Então, também há uma brincadeira. O dano ao projeto de vida é a primeira pessoa do singular, é o myself. O dano à vida em relação é o ourselves, porque é o we. São duas pessoas que são afetadas tragicamente por essa situação. Ou seja, e esse dano à vida em relação, como uma espécie de dano existencial, novamente, ele merece uma prova concreta em juízo de que se tratou, como você bem disse, da irreversibilidade de uma situação que se consolidou ao longo do tempo por seguidos atos de alienação parental. Ou seja, foi um processo, foi uma fábrica de alienação parental. Uma fábrica de alienação parental. E você disse aí, talvez esse exemplo possa nos ajudar a fazer essa separação entre dano moral e dano existencial, que tem um limiar próximo, né? Você acha que... Eu fiquei curioso e, para mim, eu acho que eu fiz evoluí um pouco o meu raciocínio quando eu comecei a pensar, a partir do momento que você falou, no dano existencial, né? Que é diferente, assim, e acho que deve estar todo mundo querendo, assim, fazer essa distinção. A gente já falou no começo, mas acho que vale a pena a gente voltar a falar disso. Assim, qual que é essa diferença, né, do dano moral e dano existencial? Hoje, então, jogando para o direito de família, mas essa lição vale, Rodrigo, para o direito em geral. Eu faço um tripé. Existem 3 situações diferentes. O mero aborrecimento, aqui embaixo, o dano moral e o dano existencial. Eu diria isso. Sem excluir qualquer outra subcategoria, mas essa divisão é a principal. Qual a diferença entre o mero aborrecimento e o dano moral? É que o mero aborrecimento são situações onde existem prejuízos, eventualmente, só que esses prejuízos eles não são considerados socialmente como passíveis de serem transformados em um dano. Ou seja, eu só posso falar um dano quando aquele dano é injustificado à luz de certos valores sociais. Então, hoje no Brasil, e é uma crítica que eu faço, existem várias situações que juízes fixam danos morais em situações que são de mero aborrecimento, que não deveriam ser fixados como danos morais. Você já deve estar acostumado a ouvir o nosso público, o dano em ré ipsa, o dano presumido, ou seja, presume-se um dano e muitas vezes não se prova a existência desse dano, a extensão desse dano, e prevalece o subjetivismo, a discricionariedade. Pois é, e isso é interessante você estar falando isso, eu vou fazer um parênteses, depois a gente volta na distinção, que é essa coisa do aborrecimento, né? Como se fosse na medicina, você fosse medicalizar a vida. Olha, eu tenho eu estou triste, eu vou tomar um antidepressivo, né? Não é isso, eu estou triste porque tristeza faz parte da vida, aborrecimentos fazem parte da vida, e eu acho que aí é que está a diferença, né? E é o desafio do direito, pegar essa confusão da subjetividade e transformá-la em objetividade dos atos e fatos jurídicos. Acho que é exatamente aí que reside. Se não fizéssemos isso, nós íamos ter um remedinho para tudo. Estou triste, vou tomar um remédio. Não é assim. E justamente uma sociedade onde há responsabilidade o tempo inteiro é uma sociedade repressora.
Porque se dentro da regra é a minha liberdade de agir, minha liberdade de espaço. Então a regra no Brasil, em qualquer lugar do mundo, não é a responsabilidade, é a irresponsabilidade. A responsabilidade tem que ser guardada para situações efetivamente sérias. Então esse é um problema que nós temos que delimitar. E aí vem um salto. Quando surge um dano moral, e o dano moral é realmente uma lesão a um interesse concretamente merecedor de tutela, pode ser um dano à honra, à privacidade, pode ser um dano à integridade psíquica, mas qualquer que seja o dano moral, Rodrigo, o dano moral ele se exaure no ato ilícito, ou seja, a consequência danosa dele se verifica imediatamente no momento do ilícito. Esse é o dano moral. Há um corte temporal exato onde o magistrado verifica que as consequências daquele evento se exauriram. Esse é um dano moral. Então, ele pode muito bem ser mensurado, porque seja ele um dano patrimonial, seja ele um dano extrapatrimonial, a sua extensão, ela percorreu um critério cronológico. O dano existencial não é assim. O dano existencial, ele, pela essência, é um dano de permanência. É um dano que requer uma situação onde o nexo causal ele não é claro. Há uma transcendência causal, porque os efeitos eles se diluem pelo tempo. E não é apenas no direito de família. Muitas vezes, algumas outras situações, uma lesão ambiental de grandes proporções numa ação civil pública, ela gera tais consequências. No direito do trabalho, onde começou, a situação mais comum, Rodrigo, é, por exemplo, o empregado de uma empresa sofre um acidente e fica tetraplégico. A tetraplegia para um funcionário numa ação de indenização por responsabilidade civil é muito diferente de uma ação de indenização por um assédio moral, sem querer desprezar uma situação diante da outra. O assédio moral é um dano moral, perfeito, sério. Agora, a tetraplegia, esse funcionário, ele deixa de fazer o que ele fazia, ele passa a fazer coisas que ele não fazia antes e ele tem que viver de uma forma diferente da que ele vivia. A sua existência muda completamente. E é esse raciocínio que nós tentamos transpor para o direito de família. Pois é, e o exemplo disso, a responsabilidade civil na alienação parental. Nesse caso que eu trabalhei, a mãe que foi alienada, os filhos nunca mais quiseram saber dela, porque foram verdadeiramente alienadas. Isso é um típico dano existencial. Esse é um típico dano existencial e que, no caso, nós falamos que é um dano à vida em relação. E é claro que se exige ali uma prova pericial no sentido de que aquela situação completa, ela trouxe transtornos, ela alterou a personalidade desse filho, ela fez com que aquela figura da mãe, que foi alienada, ela passasse a ser, de alguma maneira, uma figura indesejável e que ali é um corte sem possibilidade de reatar. Ou seja, primeiro tem que provar a alienação parental. A grande questão da responsabilidade civil também reside na prova. A gente sabe muito bem, na prática, que quem ganha na justiça não é quem tem direito, mas quem tem a prova do direito. E a prova desse dano existencial não é tão simples. Primeiro porque é uma coisa nova, né? Mas assim, a prova, geralmente ela é pericial, ela é mais pericial, como é que... É justamente para que seja possível distinguir um dano moral de um dano existencial, essa perícia que seja multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, assistente social, terá que ficar claro ali a, a malignidade desse processo duradouro, a desconstrução da relação entre a mãe e a filha, no seu exemplo, poderia ser pai e filho, e aí é mãe e filha, e a consequência justamente da impossibilidade de reatamento de laços com prejuízo psíquico evidente para esse filho. Isso aqui é a prova em conteste de um dano existencial. Mas, apesar disso tudo, Rodrigo, hoje são poucos os juízes que, ao fundamentar a sentença, eles dizem isso foi um dano existencial e não um dano moral. E quando fica no dano moral, há um espaço muito grande para a parte que foi o demandado, o réu na demanda, para discutir alguns aspectos que ele não discutiria no dano existencial, justamente diante da gravidade desse dano existencial. O dano moral fica tudo numa situação nublada, onde pode ser uma situação mais grave, uma situação mais leve, mas o dano existencial não. O dano existencial ele já demonstra que o magistrado aferiu a enorme gravidade do dano, a lesividade da situação. Pois é, e agora, o valor da indenização, a gente já disse que não é
não é muito alto, é uma coisa também que tem evoluído, mas além do valor em si concreto, acho que tem um valor simbólico aí, né? Por exemplo, na indenização por abandono afetivo, né? É como se o filho dissesse, tem um valor simbólico, e claro que não tem dinheiro no mundo que pague determinados danos existenciais, como por exemplo, abandono afetivo, mas tem um valor simbólico, né? Pelo menos aquilo vem a público para o Estado juiz dizer, ou como se for no caso do abandono afetivo, o filho dizer, pai, por que me abandonaste? Isso por si só já ajuda numa elaboração psíquica, né? E eu penso isso porque eu não consigo pensar o direito sem a ajuda e compreensão da psicanálise, né? Dessa elaboração psíquica, então acho que cumpre essa função também. Mas para a gente ir terminando, que nosso tempo está acabando, Nelson, eu acho que quando a gente fala de parentalidade, nós estamos falando de pai para filho, de filho para pai, né? Nós estamos geralmente em relação aos filhos, mas tem também em relação aos pais idosos, né? Então, quando a gente fala desse dano existencial na parentalidade, inclui também isso, né? Você vê isso claramente ou pensa que é só uma coisa dirigida aos filhos? Eu admito também a existência do dano existencial na omissão de cuidado inversa. Ou seja, a mesma Constituição Federal que instituiu lá no artigo 227 a convivência familiar e o dever de cuidado de pais perante filhos menores, ela também impôs mais à frente, no 229, o cuidado dos filhos perante os seus pais idosos. Então, esse mesmo dever, essa mesma relação de colaboração que ela é sabotada por filhos que simplesmente ignoram pais, pode ser um caminho para um dano existencial, e novamente eu insisto isso, Rodrigo, se ficar provado que se tratou de uma conduta prolongada, que gerou ilícitos sucessivos e que fez com que essa pessoa do idoso, já é vulnerável, ficasse mais vulnerável ainda, né? A situação de assimetria ela se acentuasse pelo fato dos sucessivos atos antijurídicos, as sucessivas omissões praticadas por esse filho ou esses filhos. Então, em tese, é claro, abstratamente, é possível que isso exista também. E concordo com você que a questão monetária aí, ela talvez seja o menor dos problemas por duas razões. Primeiro, porque o Brasil, em geral, é um país pobre, e na maioria desses casos, se um genitor sequer é capaz de pagar um dano moral, quanto mais, de um valor mínimo, como você disse, quanto mais um valor acentuado de um dano existencial. Agora, é um sinal. De fato, o aspecto pedagógico ele nos ilumina, porque é um sinal categórico para toda a sociedade de que aquilo não é um simples aborrecimento e mais, não é um dano moral qualquer, é um dano moral da maior envergadura, é um dano extra patrimonial que simboliza valores que são caros para nós. Então, o alarde social da existência de uma figura como dano existencial dentro do direito de família é muito significativo. Pois é, e para concluir, Nelson, o que eu tiro disso tudo, assim, a grande questão, a grande novidade que a gente traz para o direito de família com isso, é essa diferenciação, né? Assim, tem o dano patrimonial, o extrapatrimonial, que é o gênero, que tem várias categorias, e aqui, hoje, especificamente, nós tentamos fazer essa diferenciação, claro que esse assunto não se esgota aqui num simples podcast, né? Do dano existencial do dano moral, né? Eu fiquei feliz de saber que, a partir do momento que a gente consegue fazer essa distinção, e você é o autor, né, o doutrinador que traz essa contribuição, nós estamos dando um passo adiante. Temos muito a evoluir ainda, mas acho que isso por si só já é uma grande questão, uma grande evolução para o direito de família, né? Então, para a gente concluir, eu queria que você pudesse ajudar a concluir. Não sei se você Rodrigo, concorda. esse refinamento da responsabilidade civil, ela não serve apenas à responsabilidade civil, serve ao diálogo com o direito de família. Nós acabamos de ver aqui que certos conceitos jurídicos foram atualizados na responsabilidade civil e eles entram em diálogo com outros conceitos do direito de família, como parentalidade, conjugalidade, que também foram atualizados. Só ganhamos nós dois, ramos de direito que se interpenetram e são de necessária convivência. Então, a conversa de hoje foi positiva, justamente para abrir horizontes sobre aspectos que muitas vezes para os conhecedores do direito de família pareciam um pouco inóspitos, essa discussão sobre os danos. Interessante. E aí eu já estou lá na frente pensando em algum momento da vida a gente poder falar sobre danos existenciais na conjugalidade. Será que é possível isso? Porque aí a gente entra num campo perigoso, que é o campo da moral, e que tem um limiar com a ética também, que não é simples.
Mas vale a pena a gente se perguntar, porque muitas vezes as perguntas são mais importantes do que as respostas, né? Mas esse campo da moral que atravessa o direito de família o tempo todo é um objeto da minha investigação e por causa dessa moral excludente que o direito de família já excluiu tantas categorias. Mas isso é um outro assunto para um outro episódio, para uma outra temporada, talvez. Nelson, muito obrigado pela presença e por vir aqui na sede do IBDFAM, em Belo Horizonte, inaugurar esse estúdio, que está muito bom, e aqui começa uma temporada de podcasts no estúdio IBDFAM. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que seja uma inauguração com o pé direito. E vai dar tudo certo. Parabéns por essa iniciativa do IBDFAM. Obrigado e até a próxima. Até a próxima, amigo. Tchau.